18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus, hein? Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você ligado aí no melhor Mix do Brasil. A Mix FM começa agora mais uma edição do programa 18 horas, hein? Hoje é uma terça-feira, dia 31 de março de 2020. Carimilhão, mais uma vez nós estamos juntos aqui em 100,7. Vamos começando aí mais uma edição do 18 horas com a nossa maravilhosa equipe, não é isso, Karine? Boa Exatamente, noite. Carlão, boa noite, muito boa noite pra você sintonizado aqui na programação da Rádio Mix. Boa noite pra todos e boa noite especial, um beijaço para o M. Luciano que está em casa nos acompanhando, nos ouvindo. E é o seguinte, hoje também não vai ter quiz da Mix, ok? Porque eles estão fazendo algumas atualizações lá no aplicativo Mano, exatamente, mas ele está acompanhando, interagindo com a gente aqui, assim como você acompanhando toda a programação da Rádio Mix e juntos até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Muito boa noite, Paulo Castro. Paulo Castro, boa noite, Karine. Boa noite. Carlão, ouvinte da Mix. Cadê o Cid Soares, Paulo Castro? Tá chegando, tá chegando. Ele foi retocar a maquiagem, gente. Retocar a maquiagem. Já chegou. Tá lindo. Tudo bem, tudo bom? Olha, boa noite. Desculpa o atraso aí. Eu recebi uma ligação aqui bem importante. Queria até mandar uma boa noite aqui especial a toda a rapaziada que tá circulando pelas ruas de Manaus. E quem tá indo de Uber ainda, né, na necessidade mesmo de sair de casa, se tiver alguma coisa a fazer, chama o Uber. Acabei de receber uma ligação de um amigo que é Uber aqui e vai realmente fazer esse trabalho. Ele falou que vai continuar fazendo esse trabalho aí até o final, até onde der pra fazer, né? Tá certo, é isso. Simbora. Então. Simbora. 6 horas e 2 minutos em Manaus. Boa noite mais uma vez para você que está aí em 100,7. Vamos juntos até às 7 com mais uma edição do programa 18 horas para você aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e as últimas 24 horas foram tristes, né, para o nosso estado. Mais 2 mortes por Covid-19 e 25 novos casos da doença foram registrados pelo governo do Amazonas. Agora já são aí 3 mortes e 175 casos confirmados aqui no nosso estado. São 159 casos em Manaus e 16 no interior do estado. Careiro da Várzea, aqui na região metropolitana de Manaus, é o mais novo município a registrar caso da doença. Agora já são 8 municípios: Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão, Santo Antônio do Içá, Boca do Acre, Anori e Careiro da Várzea, que registram casos da Covid-19. Mas vamos aos números detalhados da doença com a repórter Nathalie Moraes. Com 2 mortes nas últimas 24 horas, subiu para 3 o número de vítimas fatais pelo novo coronavírus aqui no estado. A morte de um paciente com suspeita da doença também está em investigação. A informação foi confirmada pela diretora da Fundação de Vigilância em Saúde, a doutora Rosemary Pinto. Na manhã de hoje, uma das mortes já havia sido confirmada pelo órgão. O músico Binho Lopes, de 43 anos, que estava internado no hospital e pronto-socorro Delfina Aziz desde o último dia 21 de março. Ele recebia tratamento com cloroquina desde o último dia 23 e morreu por volta das 22 horas desta segunda-feira. Já a terceira morte aconteceu na manhã de hoje, quando um paciente morreu a caminho de uma unidade de saúde em busca de atendimento. Hoje temos 3 óbitos. Nós temos, entre ontem e hoje, nós tivemos a ocorrência de mais 2 óbitos. Então, esses pacientes, nós temos um hipertenso, 2 obesos e 1 diabético. Então, tem um que é hipertenso e obeso, e o de hoje, o outro óbito, ele é diabético. Portanto, são pessoas que têm comorbidades. Daí a necessidade que nós temos de ficar alertas para pessoas que tenham diabetes, hipertensão, obesidade, asma, outro problema respiratório, para quem tenha esteja em tratamento de câncer, tem alguma baixa de imunidade, seja cardiopata, essas pessoas, se elas sentirem sintomas de resfriado, gripe, principalmente se elas tiverem febre e dificuldade para respirar, elas não devem tardar em buscar atendimento. Esse paciente diabético, ele
ele foi a óbito a caminho da unidade de atendimento e quando ele chegou já não havia mais o que se pudesse fazer por ele. O número de casos aqui no estado subiu bastante nos últimos dias. São 175 pessoas que atestaram positivo. Desse número de infectados, 159 pacientes só aqui em Manaus. Já no interior do estado, o número de infectados subiu para 16. E o município de Careiro da Várzea também entrou na lista, como explica a titular da FVS. Nós estamos com 175 casos confirmados, o que representa 24 casos novos. Desses, 159 são de Manaus e 16 são do interior. Nós temos, portanto, 3 casos e um óbito em Parintins. Temos 4 casos em Manacapuru, 2 casos a mais, além de ontem. Itacoatiara também 2 casos a mais, 4 casos hoje. E Santo Antônio do Içá, Anori, Boca do Acre, Novo Airão e Careiro da Várzea, cada um com um caso. Desses pacientes, 28 estão internados, 22 em unidades privadas e 6 em unidades públicas. E nós temos 12 pacientes em UTI, portanto, pacientes graves, dos quais 9 em unidades privadas e 3 no Delfino Aziz. Desse total de casos positivos, nós temos 118 casos em isolamento domiciliar. E temos 120 casos em investigação. Aqui no estado, segundo um balanço divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde, mostra que temos registrado uma infecção a cada hora. Por isso, o secretário estadual de Saúde, Rodrigo Tobias, voltou a pedir para as pessoas manterem o isolamento social como forma de tentativa para reduzir a velocidade do contágio. Ficar em casa agora é mais do que um ato de amor, um ato de cidadania. Porque ficar em casa significa menos pessoas nos nossos hospitais e preciso dizer que a tendência é que lotem os nossos leitos de UTI. Então, nesse sentido, a gente pede para a sociedade ficar em casa e que a gente vai cuidar daqueles que mais precisam aqui no estado. Nathalie Moraes para o 18 horas. E olha, confira essa informação aí do Ministério da Saúde. Até a tarde desta segunda-feira, dia 30 de março, o Amazonas era o 5º estado brasileiro com maior índice de casos confirmados de Covid-19 por 100 mil habitantes. Exatamente, levando em conta aí os números oficiais da segunda-feira. O Amazonas ficava atrás apenas do Distrito Federal, Acre, Ceará e Rio de Janeiro. Vamos aos detalhes com a repórter Júlia Gomes. Até a tarde de segunda-feira, 30 de março, o Amazonas era o 5º estado brasileiro com o maior índice de casos confirmados de Covid-19 para cada 100 mil habitantes, atrás apenas do Distrito Federal, Acre, Ceará e Rio de Janeiro, segundo o levantamento do Ministério da Saúde. O estado concentrava até a tarde de ontem mais da metade dos casos de toda a região norte. Em coletivo, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, explicou que, devido às características de cada região, a pandemia irá se comportar de maneiras diferentes em cada estado, ajudando assim a elevar o coeficiente de incidência. Nós não deveremos ter uma epidemia, a gente espera não ter uma epidemia, ao mesmo tempo em todos os estados da federação. Então, quando a gente for falar de movimentação urbana para as pessoas, a gente vai falar em função de quem está em risco maior e quem está em risco menor. O número de casos confirmados do novo coronavírus no Amazonas subiu para 175, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde. O aumento entre segunda e esta terça-feira foi de 24 novos contaminados. Com esse novo número, o estado tem um caso da doença para cada 23.683 pessoas, usando como base a estimativa da população do Amazonas do IBGE no ano passado. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, e cresce também o número de profissionais de saúde infectados pelo coronavírus. Já são 25 profissionais da área que testaram positivo para a Covid-19. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes e vamos conferir. O
Amazonas tem 25 profissionais de saúde com o novo coronavírus, correspondendo a 14,2% dos 175 casos confirmados até esta terça-feira. Os profissionais de saúde com a doença são médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e bioquímicos que estão trabalhando na linha de frente do tratamento da Covid-19. Essa informação foi confirmada pela diretora da Fundação de Vigilância e Saúde aqui do estado, doutora Rosemary Pinto. Eu estou falando de profissionais de saúde. E aí se incluem médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, bioquímicos e técnicos de patologia. Nós temos 25 pacientes positivos. A falta de EPIs, os equipamentos de proteção individual adequados, tem levado à morte de vários profissionais de saúde em todo o mundo. Segundo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviço e Saúde aqui do Amazonas, Graciete Mouzinho, a falta de materiais nas unidades de saúde aqui no estado é geral. Temos que fazer um manifesto urgente porque não tem material, as autoridades não estão nem aí pra gente, os gestores do hospital só passam informação pra Suzane que tá tudo normal, isso é mentira. Lá no 28 de agosto tem mais de 10 profissionais contaminados com coronavírus. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Amazonas, Cleidinir do Socorro, fez um alerta e disse que os profissionais que trabalham nas unidades aqui no Amazonas não trabalham com os equipamentos de proteção necessários. Falta de material apropriado para isso, né? Porque os profissionais de saúde, eles usam material, mas não é adequado para o combate a esse coronavírus que está aí, né? Esse vírus que está aí em todo o país, o mundo, né? Em especial aqui do Amazonas. Então é preocupante. As autoridades, a gente procura as autoridades para a gente conversar, para ver o que está acontecendo, até para dar ideia. Eles estão fugindo das entidades, né? Dos sindicatos para a gente conversar, dos conselhos. A gente está tentando, o Conselho de Saúde está tentando reunir. Só para se ter uma ideia, na Itália, um dos países mais afetados pelo novo coronavírus, até ontem, 63 médicos tinham morrido em decorrência da Covid-19. Nathalie Moraes para o 18 horas. E olha, até o momento, o Conselho Regional de Medicina do Amazonas recebeu 5 denúncias por falta de equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, em unidades de saúde aqui do Amazonas. Os nomes dessas unidades de saúde não foram divulgados para preservar a identidade dos profissionais que fizeram a denúncia. Pois é, o CRM Amazonas diz que está cobrando das autoridades responsáveis uma resposta o mais rápido possível. E quem tem mais detalhes sobre esse assunto pra gente é a repórter Júlia Gomes. Segundo o Conselho Regional de Medicina do Amazonas, as denúncias são principalmente sobre a falta de equipamentos de proteção individual e também de insumos, como álcool 70, nas unidades públicas de saúde. Até esta terça-feira, 5 denúncias chegaram até eles. O CRM Amazonas informou que tem cobrado das autoridades competentes a investigação das condições de trabalho nas unidades denunciadas e a adequação da estrutura e materiais nas unidades onde for comprovada a irregularidade, como explica a conselheira do CRM Amazonas, a médica Tatiane Aguiar. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas está cobrando das secretarias de saúde municipal e estadual o cumprimento das determinações do Ministério da Saúde quanto à disponibilização e o uso dos equipamentos de proteção individual aos profissionais de saúde e também a organização de fluxos de atendimento nas unidades para que seja garantida a proteção tanto da população quanto dos profissionais de saúde. A médica Tatiane Aguiar disse que a preocupação no momento é garantir que os profissionais de saúde tenham condições de trabalho adequadas para o atendimento à população. Um pedido às secretarias do estado e do município foi a prioridade e urgência para a vacinação dos profissionais de saúde contra a gripe. Hoje, na data de hoje, dia 31, nós solicitamos à Censa e à Suzane uma prioridade e urgência para a vacinação dos profissionais de saúde contra a gripe, uma vez que esses profissionais que estão na ponta do cuidado, eles também estão em risco de adquirir outras doenças respiratórias virais, além da Covid,
e ao adoecer eles podem também desfalcar a equipe, causando um desfalque na assistência à população. O presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana, informou que a entidade também vem recebendo denúncias de falta de EPIs em unidades de saúde do estado. O que me preocupa é a ação da gestão, como tem chegado notícia para mim, que no 28 de agosto principalmente e outras unidades, os profissionais de saúde estão sendo coagidos, ameaçados, e isso é muito, mas muito grave, por conta de reclamar da falta de condição de trabalho, de EPI e etc. Então aqui eu estou fazendo uma denúncia grave. E nós temos inclusive material circular dizendo que os profissionais não podem fotografar, não podem dar entrevista, não podem. Nós vivemos uma ditadura? Isso é inadmissível. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, muito bem, olha só, reforçando, hein, porque é realmente muito importante denunciar, é muito importante denunciar mesmo. Olha só, o Conselho Regional de Medicina do Amazonas está recebendo as denúncias pelos telefones aí, olha, 9142-7884, 9142-7884. É depois a gente vai repetir, né, esse número. Temos que garantir a saúde desses profissionais, né? Na verdade, Carlão, não era nem preciso denunciar. Era para fazer o certo, meu irmão. Era para ter EPI, não era para faltar nada. Essas pessoas estão à frente do negócio. Se eles falharem, e o pior de tudo é que se eles adoecerem, quem é que vai? Quem é que vai ficar lá? Quem é que tem esse estudo? Quem é que tem esse, não é? Todo esse preparo. Esse know-how. Não dá para entender uma situação como essa, Paulo Castro. Já era o momento de a gente ter aí a noção de que realmente nós estamos trabalhando com pessoas, com gente, com seres humanos, né? Não é para deixar esse tipo de coisa acontecer. Todo mundo critica, fala e ninguém age, ninguém faz nada. De fato, a gente não vê uma ação efetiva desse governo do estado. Essa é uma carência que nós estamos denunciando aqui no programa 18 horas. Já tem tempo. Desde o ano passado. Exatamente. Além dos salários atrasados, sim, tem gente trabalhando com 5 meses de salários atrasados. Gente, um profissional da saúde numa pandemia grave dessas acontecendo no mundo, é claro que é pandemia, um profissional da saúde está trabalhando, colocando a vida dele, a vida dos seus familiares em risco, salvando a nossa vida com 5 meses de salários atrasados. Além disso, não tem medicamento, não tem insumos e não tem EPIs de proteção. Gente, são heróis. Agora, que estrutura covarde é essa que os gestores submetem o nosso profissional da saúde? É uma covardia o que estão fazendo com esses profissionais. Não pagam salários, não dão insumos. A gente ouviu aqui várias denúncias no decorrer do ano passado de profissionais da saúde terem que comprar gás de pirona para aliviar, para aliviar o sofrimento dos pacientes, porque eles têm sim uma profissão e fizeram um juramento para aliviar a dor dos pacientes. Hoje, Cid, só para eu encerrar, são 25 profissionais da saúde que estão infectados com a Covid-19 por falta de equipamento, por falta de proteção. Isso é o que a gente tem registro, tá? Isso são números oficiais. É uma covardia o que esse gestor, o que esse governo do Amazonas, do estado do Amazonas, está fazendo com o profissional da saúde. Muito bem, então só para mais alguma coisa, Cid Soares? Não, eu ia só complementar que é o seguinte, olha, já como resultado dessa medida, os profissionais de saúde aqui do Amazonas, né, que denunciaram a falta de EPIs, com isso aí o governo vai enviar... O governo federal recebeu a denúncia, porque essa denúncia foi uma medida, são telefones e que o governo federal disponibilizou para todo o sistema de saúde do país, para que cada unidade, cada cidade
passe a sua demanda. Então, cada cidade vai passar a sua demanda, mas isso o governo federal entendeu que numa situação atípica como uma pandemia do coronavírus. Eles não estão sabendo da situação precária do nosso sistema de saúde. Então, como resposta, a gente já vai receber quanto? Qual é o montante de equipamento? Aqui, já até perdi aqui, peraí. Aqui. O resultado da medida, fala das EPIs, são 3 mil frascos de álcool em gel, 1.100 óculos de proteção, 312 mil luvas para procedimentos cirúrgicos, 2.500 sapatilhas, 260 mil máscaras cirúrgicas, 14 mil aventais e 5.700 toucas. Boa. Que serão muito bem-vindos, claro, né? Esperamos que assim os nossos profissionais de saúde, esses heróis, recebam esse material o mais rápido possível e fiquem protegidos das contaminações, tá? De todos os casos de coronavírus registrados aqui no estado, 14,2% são de profissionais de saúde. Um número elevadíssimo que deve ser urgentemente reduzido, porque senão daqui a pouco não teremos profissionais aí na linha de frente atendendo a essa pandemia. Bom, se você aí ver alguma irregularidade nesse sentido, né, algum problema, alguma falta de alguma coisa, a gente repete aí, reforçando, o Conselho Regional de Medicina do Amazonas está recebendo as denúncias pelo telefone 9142-7884, 9142-7884. É muito importante que, se você verificar alguma irregularidade, denuncie. 18 horas. Agora 6 horas e 21 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Vamos abrindo aí a playlist do 18 horas nesta terça-feira com Echo Smith, uma banda aí de indie pop estadunidense formada no começo do ano passado lá em Los Angeles. Liguei, né? No estado da Califórnia. Primeiro single do grupo foi lançado em 2012 e ganhou uma performance num promocional aí da NBC para os Jogos Olímpicos de Verão lá nos Estados Unidos of America. É isso mesmo. E ainda em 2012, olha, o grupo assinou o contrato com a Warner Bros. E eles ficaram ainda mais conhecidos pela música Cool Kids, que alcançou a 13ª posição na parada Hot 100 da Billboard. E a formação incluía no comecinho, né, o James Siriota, Graham, Sidney e Noah Siriota. O Jamie deixou o Echo Smith em 2016. Lonely Generation é o segundo álbum de estúdio da Echo Smith, que teve lançamento independente em janeiro deste ano, recebendo o selo da própria banda. O single, que está disponível em todas as plataformas digitais, e aqui no Melhor Mix do Brasil abre a nossa playlist desta terça-feira, Echo Smith, Lonely Generation. Playlist 18 horas. 6 horas e 25 minutos em Manaus. Boa noite para você no Melhor Mix do Brasil. Abrimos assim, né? A playlist do 18 horas música de nova, hoje. tal. Echo Smith, Lonely Generation. É música nova essa, seleção. Boazinha aí pra gente brincar aqui. Bacana, 6h26, hein? 18 horas. Vou falar pra você, olha quem tá aqui. Quem tá aqui? A garota do tempo. Olha aí, que bacana. Trouxe seus raios e ventos. Vai, Karime. Previsão do tempo. É isso aí, segundo informações do Clima Tempo, pancadas de chuva a qualquer hora da noite, tá? As chances de chuva são de 90%, a umidade relativa do ar chega a 97%. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus, portanto, uma noite fresquinha aí nessa terça-feira. Mix. Mas o governador Wilson Lima decidiu manter suspensas, pelo menos até o dia 7 de abril, as atividades do comércio e das empresas de serviços não essenciais, além de escolas e das repartições públicas. O governador manteve a medida apesar da pressão dos empresários para ele flexibilizar o funcionamento dos estabelecimentos comerciais. A reportagem é de Odineia Araújo. O pleito dos empresários foi apresentado na semana passada através de documento enviado ao governador Wilson Lima. Com as portas fechadas, empresários fizeram carreatas na sexta-feira passada e ontem, pedindo a abertura de lojas e shoppings. Eles foram recebidos ontem pelo governo e por um grupo de profissionais da saúde. Os médicos explicaram que a maioria das pessoas ficará doente caso não se adote o isolamento social, como relata a empresária Adlines Moreno. Nós chegamos aqui com a ideia de pedir a flexibilização do comércio, de voltar a funcionar, mas nós precisamos dar um passo atrás.
ninguém vai sair ileso. A questão econômica já é realmente muito complicada e pode se complicar ainda mais, mas nós temos que preservar as nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos colaboradores. Não adianta tentar abrir o comércio agora e não ter clientes na rua, porque as pessoas realmente estão sendo orientadas pelos técnicos da saúde a ficarem em casa. O governo apresentou um estudo que afirma que sem o isolamento social, 22 mil pessoas poderão precisar de UTI. Empresários do Distrito Industrial informaram que estão trabalhando em parceria com universidades na fabricação de protótipos de respiradores artificiais para ajudar no tratamento de pacientes com coronavírus. Vai ser criado um comitê de crise voltado para as questões econômicas, do qual os empresários vão participar. Também foi informado que a polícia vai fiscalizar o funcionamento de empresas que não fazem parte do grupo de serviços essenciais. O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Manaus, Azuri Benzion, pediu a compreensão dos empresários. Queria fazer um apelo também para que nós não entremos nessa onda de fazer protesto, de fazer carreatas, porque isso não vai ajudar em nada a abertura dessas lojas, porque, como eu volto a explicar atrás, não vai ter tantas vendas para isso. Apenas estão autorizados a funcionar no Amazonas serviços de gás de cozinha, bancos, loterias, supermercados, padarias, restaurantes na modalidade delivery, distribuidora de água, farmácias e pets, clínicas de urgência e de vacinação, serviços de transporte público, incluindo motoristas de aplicativo e taxistas. Também podem funcionar empresas de peças automotivas, materiais elétricos e de construção, postos de combustíveis e oficinas mecânicas. Volto com vocês. Pois é, não tem outra atitude, não tem outra ação nesse momento, a não ser ficar em casa, né? O isolamento, a quarentena. Hoje saiu no portal no G1, estava lendo que uma cidade pequena na Itália conseguiu em 2 semanas controlar e não ter mais casos de coronavírus, simplesmente porque ela adotou a quarentena, o isolamento total, fechou todo mundo durante 2 semanas. Ou seja, não tem outra alternativa. É um bar que é difícil? Claro que é difícil, as pessoas precisam comer, a gente sabe, mas é que o governo, ele trabalha com essa projeção de que o boom, ou seja, o maior número de registros dos casos de coronavírus, aconteça em maio e que por isso mesmo é preciso manter as pessoas em casa nas próximas semanas. Karime, o médico e pesquisador da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas e também da Fiocruz, o Marcos Lacerda, alerta que se não houver o isolamento social, atenção, hein? E sem os cuidados recomendados pelas autoridades de saúde, cerca de 50%, que é a metade da população, vai ser infectada rapidamente no Amazonas. E ainda segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o isolamento social pode reduzir em 31% os casos de coronavírus aqui em Manaus e na região metropolitana. Sem medida, né? Sem essas medidas, 22 mil pessoas vão precisar de UTI. Pois é, então lembrando, né, que esse boom, né, o maior número de casos, registrados, que acontece em maio, deve ser isso aqui em Manaus, aqui no estado do Amazonas, aliás, né? E ainda, segundo o pesquisador, se todos esses cuidados forem tomados, a situação pode começar a melhorar a partir de julho. Pois é, o governo do Amazonas está demorando muito, mas muito, para instalar os hospitais de campanha. Esses hospitais, olha, são fundamentais para desafogar a rede de saúde pública. São Paulo, Recife e Boa Vista saíram na frente. É preciso correr para essas estruturas, né? Que essas estruturas sejam colocadas à disposição da população o mais rápido possível. Pois é, até porque estamos com mais de 61% dos leitos de UTIs do estado já sendo usados. Além disso, o crescimento, né, do número de novos casos de coronavírus pode colocar em colapso o sistema num curto espaço de tempo. É preciso ter agilidade, sim, muita agilidade. É preciso agir ontem. Vamos correr atrás, trabalhar 24 horas e colocar esses hospitais de campanha em funcionamento o mais rápido possível. Isso é fundamental, é uma questão de vidas. Bom, enquanto isso, né, não acontece, só tem um jeito para a gente frear aí essa escalada desse vírus. É ficar no isolamento social, em quarentena em casa, quietinho. Tomar todos os cuidados de prevenção, lavar bem as mãos com água e sabão constantemente e usar álcool em gel direto.
Pois é, né? Eu tô usando álcool como hidratante, né? Boa. E agora é um momento de união, é um momento de calma, é um momento da gente aproveitar aí esse espaço, esse tempo em casa para atividades positivas, né? Não é hora de politizar a questão, de dizer fulano tá certo, ciclano tá errado e de muitos achismos, né? É hora sim de ouvir os especialistas, são eles que têm toda a informação e a melhor forma da gente agir no controle desta doença. Ou seja, vamos trabalhar com os números oficiais do Ministério da Saúde, vamos trabalhar e agir conforme as recomendações do Ministério da Saúde, porque eles concentram as informações mais atualizadas dos especialistas, dos experimentos, de tudo que está sendo feito a respeito dessa nova doença. Então a gente precisa sim cuidar da nossa saúde, da nossa família, dos nossos amigos, ter, né, todas essas ações básicas de higiene. E como disse o Carlão, quanto menos contato, quanto mais a gente fugir das aglomerações, menores vão ser as chances da gente contrair o vírus. Não podemos esquecer também que tem muita história mal contada, principalmente essa que a doença só afeta idosos. Não é verdade. Jovens também estão sendo infectados e vários casos graves estão sendo divulgados aí de adolescentes e pessoas jovens, né? Temos que nos proteger e também proteger, evidente, os idosos das nossas famílias. Cada vida salva é uma vitória que temos que comemorar e muito. Isso não vai acabar agora e todo cuidado realmente é pouco. Pois é, nós já temos aí uma previsão, né, que a partir de julho e a curva máxima fique para maio aqui. Então, o que a gente pode fazer? Ficar em casa, tranquilo, trabalhar com todas as medidas de proteção e já passou da hora dos governos liberarem os recursos para os brasileiros que estão em dificuldades financeiras. Isso também é urgente, afinal de contas, o autônomo, se não trabalha hoje, não come hoje. Ele não tem dinheiro, aguenta, no dia 15 de abril vai ser liberado esse benefício. Não, cara, e até lá ele vai comer o quê? Pedra? Né? A ajuda tem que sair hoje, agora, amanhã ele precisa comer. Amanhã ele tem uma família para alimentar. As pessoas sem renda já estão, né, sem o que comer. É obrigação do Estado amparar essas famílias, que são milhares aqui no Amazonas e em todo o país. Karime, é urgentíssimo, né, essa medida. E temos que agir nas duas frentes, inclusive, aumentar a estrutura da rede pública de saúde com mais leitos e UTIs e hospitais de campanha importante. Paralelamente, colocar recursos no bolso das pessoas que estão desempregadas, que deve ser complicado demais. Os trabalhadores informais e todos aqueles em situação de risco social têm sim que ter assistência. Exatamente. O Congresso aprovou o chamado Corona Voucher, né, que vai destinar R$600 para pessoas em situação de risco social. Mas isso não pode demorar para chegar no bolso das pessoas. É o que eu estou falando aqui. Elas não têm o que comer hoje, né? Num país burocrático como o país, como é que essas pessoas vão ter acessos, né? Quando que esse dinheiro vai chegar na mão dessa pessoa, na conta dela, né? As pessoas já estão chegando ao desespero, sem dúvida, sem trabalho, sem renda, sem comida. Aí fica aquela conversa mal contada de rede social. Portanto, vamos parar de prestar atenção nisso, cada um fazendo a sua parte aí. Vamos enfrentar com mais racionalidade essa pandemia que está impactando a economia não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Essa, sem dúvida, é a maior crise da história pós-guerra mundial. 18 horas. Bom, e os deputados estaduais aprovaram hoje o pacote econômico do governo do Amazonas para enfrentar a crise econômica durante a pandemia de coronavírus. O estado de calamidade pública foi prorrogado até dezembro deste ano. Vamos conferir a reportagem de Azaf Augusto. Em sessão virtual realizada hoje, os deputados estaduais aprovaram um pacote de medidas econômicas com 4 matérias enviado pelo governador Wilson Lima para o enfrentamento da crise causada pela pandemia do coronavírus. A primeira matéria declara estado de calamidade pública no Amazonas. A mensagem enviada aos deputados ressalta que está levando em conta as características do coronavírus para adotar medidas necessárias para evitar o maior contágio da doença. O estado de calamidade vai durar até dezembro e permite que o governo ultrapasse os limites da execução de orçamento
sem ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal. A segunda matéria aprovada foi uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que autoriza o Executivo Estadual a utilizar recursos públicos do Estado para combater a pandemia de Covid-19, com exceção de receita vinculada, destinada à educação, saúde, emendas parlamentares, operações de créditos, convênios e fontes descentralizadas, Tribunal de Justiça do Amazonas, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado e Assembleia Legislativa do Estado. Fora esses órgãos, outras áreas podem sofrer com a diminuição de verbas, pois não foram contempladas na matéria. São elas: Universidade do Estado do Amazonas, os recursos do FTI e também o Fundo de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o FMPE. O terceiro item aprovado foi o projeto de lei complementar que tira as ações de serviços de saúde do teto de gastos. Uma das reclamações de parlamentares de oposição foi que o projeto não especificava valores. Por último, também foi aprovado o projeto de lei que destina recursos a órgãos da administração pública estadual para atendimento às mulheres vítimas de violência e às ações de serviços de saúde, além de permitir a utilização de recursos para a administração e em ações de combate ao Covid-19. O deputado Serafim Corrêa disse que falta transparência nas matérias enviadas pelo governo. Os projetos chegam sem um quadro demonstrativo, sem se demonstrar um número, sem demonstrar um valor, sem dizer nem ao menos quanto ele estima gastar no combate ao coronavírus. O deputado Péricles disse que além desse pacote são necessárias outras medidas econômicas para este momento. Reforço a necessidade de outras medidas, como a repactuação de contratos, corte de custeio, reduzir, se necessário, cargos comissionados, rever situação e necessidade de alguns órgãos da administração direta e indireta. O deputado Nermilson Chagas disse que apesar das medidas aprovadas hoje, ainda falta mais empenho do governo. Agora vamos olhar para frente, porque esperar quais são as outras providências que o governo vai fazer para combater o coronavírus. Essas medidas ainda são incipientes, muito fracas, e isso falta mais empenho, mais dedicação, controle de entrada e saída, controle nos hospitais com equipamento de proteção individual para evitar uma contaminação e proliferação. O deputado Sinésio Campos avalia que o governador demorou para enviar as medidas. Acho que demorou muito, já deveria ter sido encaminhado para a Assembleia com muita antecedência. O coronavírus é algo extremamente necessário e urgente. Azaf Augusto para 18 horas. Olha só, com esse pacote aprovado, o governo garante que não vai atrasar o pagamento dos servidores, como chegou a anunciar o governador Wilson Lima. O Estado terá perdas na arrecadação de aproximadamente 40%, mas com as mudanças aprovadas hoje na Assembleia Legislativa, a prioridade da aplicação dos recursos vai ser no setor de saúde e o pagamento dos servidores, claro. É isso que todos esperam. Economia. E a crise do coronavírus levou a Bolsa de Valores brasileira a registrar no primeiro trimestre deste ano a maior desvalorização trimestral da história. De janeiro até hoje, dia 31, o Ibovespa acumulou queda de 36,85%, superando o recuo de 1986. Naquele ano, a Bolsa caiu 36,25% no terceiro trimestre, com o fracasso do Plano Cruzado. Em março, o Ibovespa acumula desvalorização de 29,90%, o quarto pior desempenho mensal da história. Já o dólar tem a terceira maior alta trimestral do Plano Real. A valorização de 29,5% nos 3 primeiros meses de 2020 perde apenas para o terceiro trimestre de 2002, antes da eleição de Lula para o primeiro mandato presidencial, e para o primeiro trimestre de 1999, quando o Banco Central encerrou a política do câmbio fixo. A Petrobras anunciou uma redução de 10% no preço do gás liquefeito de petróleo, GLP, que é o chamado gás de cozinha. Essa é a terceira queda nos preços nos últimos 10 dias. Com mais essa, o preço do produto acumula corte de 21% nos preços deste ano. O preço nas refinarias passa a ser de R$ 21,85 para o botijão de 13 quilos, e a redução atinge tanto o GLP residencial como o industrial.
E em consequência do aumento dos casos de coronavírus no estado, o governo do Amazonas vai prorrogar a suspensão das aulas da rede pública e privada em todo o estado. A informação será anunciada oficialmente apenas nesta quarta-feira. Então, a suspensão das aulas, que até o dia 7 de abril, vai ser prorrogado e até então por tempo indeterminado. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, são 6 horas e 42 minutos em Manaus. A gente segue para mais uma da playlist 18 horas. Olha só, Calvin Harris reaparece aqui no playlist do 18 horas para anunciarmos aí a conquista do nível dele lá na Itália. É que por lá, Carlão, apesar da pandemia, o Calvin Harris, agora ele é platina dupla. Não só pelo número de aparições e execuções da música My Way, mas também por sua permanência nas principais paradas mundiais com esse smash hit. Portanto, a número 2 do playlist de hoje, do 18 horas, a segunda de hoje é o platinado, descolado e super bem executado Calvin Harris, My Way. Playlist 18 horas. Agora 6 horas e 46 minutos em Manaus. Boa noite pra você no melhor mix do Brasil. É o platinado, descolado e super bem executado. É isso, Karime Leão? Pois não é? É ele, é o Calvin Harris. É o platinado, descolado. É, bem executado. É My Way foi a música, é a segunda da playlist de hoje, hein? Boa noite. 18 horas. E em tempos de quarentena, professores de escola pública estão adequando seus métodos para alcançar os alunos. É isso mesmo. 12 professores têm investido nas redes sociais como ferramenta para aproximar professores e alunos da escola em tempos de isolamento social. A repórter Nathalie Moraes, ela traz os detalhes de como estão sendo compartilhados esses conhecimentos. Vamos conferir. A iniciativa veio para manter os alunos conectados à escola, mesmo estando em casa. No Instagram, os estudantes encontram atividades para exercitarem seus conhecimentos, desafios, enquetes e ainda vídeos de motivação feitos pelos professores para integrar os alunos à ferramenta. A professora de língua portuguesa, Jesua Maia, é uma das idealizadoras do projeto e falou sobre o engajamento dos profissionais em levar conhecimento aos estudantes nesse período de isolamento social. Nesse momento de quarentena, em relação ao Covid-19, nós tivemos que nos ausentar do prédio da escola e precisávamos dar continuidade às aulas. Nós, professores, tínhamos que dar um jeito de chegar até esses alunos, pelas ferramentas que nós tínhamos. E aí nós resolvemos criar o nosso Instagram, que foi uma ferramenta muito útil que nós encontramos para atingir esses alunos, que agora estão ausentes da escola e conectados por meio da internet. Os alunos atualmente da rede pública de ensino têm assistido às aulas por meio da TV Encontro das Águas e o app Mano, que exibem o programa Aula em Casa. O problema é que terminavam as aulas e os alunos necessitavam de um apoio por parte da escola, o que levou à criação de diversos blogs e perfis de escolas em redes sociais para não deixarem os alunos desassistidos. A ideia é que após assistir o programa, o aluno busque nas redes sociais os exercícios e materiais pedagógicos desenvolvidos pelos professores. No perfil da Escola do Ensino Fundamental 2, Leonor Santiago Mourão, os alunos encontram atividades para exercitarem os seus conhecimentos, desafios, enquetes e vários vídeos feitos pelos professores. E alunos de toda a cidade podem seguir o perfil e tirar as suas dúvidas, não é isso, professora? Sim, com o tempo nós percebemos que a ferramenta do Instagram, ela vai ajudar não só a nossa escola, mas também a alunos de outras escolas que, porventura, tenham dúvidas ou queiram encontrar atividades das disciplinas que estão sendo apresentadas através do programa Aula em Casa. Então, o nosso conteúdo do Instagram, ele acabou sendo uma ferramenta super interativa e acessível a toda a rede pública, a todos os estudantes da rede pública que queiram exercitar pôr em prática aquilo que eles estão vendo na TV. Esses professores têm um objetivo: alcançar o máximo de alunos para que o ano letivo dos estudantes não seja prejudicado. Nathalie Moraes para o 18 horas.
cidades. O isolamento social reduz em mais de 26% o número de acidentes fatais de trânsito em Manaus. O comparativo foi feito pelo Instituto Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, né? A reportagem é de Odineia Araújo. Manaus tinha até agosto do ano passado 780 mil carros. De lá para cá, os números cresceram e hoje todo o estado tem perto de 1 milhão de veículos, segundo dados do Detran Amazonas. Desde que começou o estado de situação de emergência em saúde no Amazonas, no dia 16 de março, por conta da pandemia do coronavírus, o número de carros nas ruas começou a reduzir consideravelmente. Hoje, até mesmo nos horários de rush, o trânsito não é mais o mesmo por conta do isolamento social para conter a propagação do vírus. Com menos carros, menos perigo. O número de acidentes fatais reduziu em 26,32% em março desse ano, se compararmos com março do ano passado. De acordo com o Instituto Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, do dia 1º até hoje, 31 de março, foram registradas 14 mortes em decorrência de acidentes de trânsito. No mês de março do ano passado, foram 19 mortes no trânsito. O isolamento social, inclusive, pode reduzir em 31% os casos de coronavírus em Manaus e região metropolitana, de acordo com projeções da Secretaria de Saúde do Estado. Além do coronavírus, o Amazonas vive um período de surto de doenças respiratórias, como H1N1 e síndrome respiratória aguda grave. O número de pessoas hospitalizadas com síndrome respiratória, que é uma complicação causada por infecções respiratórias, como a gripe comum e a Covid-19, dobrou nos 3 primeiros meses do ano. Mas, segundo dados do Ministério da Saúde, apenas 4% desses casos já foram confirmados para o coronavírus. Odineia Araújo para o 18 horas. E hoje foi mais um dia, de forte chuva aqui em Manaus. E a repórter Nathalie Moraes, ela tem o balanço do dia pra gente. Conversa agora por telefone com a gente aqui no estúdio. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Carinho. Boa noite, Carlão, Paulo Castro, Filho Duário. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Chove bastante aqui na capital amazonense desde o início da tarde de hoje e a Central de Emergência 199 da Defesa Civil Municipal registrou até o momento 6 ocorrências. Dessas 6 ocorrências, 3 situações de risco de desabamento nos bairros da Cidade Nova, Raiz e também na comunidade Nova Vitória. 3 situações de deslizamento de barrancos também foram registradas na Central 199 da Defesa Civil Municipal. Esses deslizamentos aconteceram aí na comunidade Nova Vitória, no Monte das Oliveiras e no Petrópolis. Nós também recebemos informações de que a ponte que liga o conjunto Petro ao conjunto Tiradentes desabou na tarde de hoje. Segundo os pluviômetros instalados aqui na cidade, choveu só na tarde de hoje cerca de 17 milímetros, As pessoas que moram aí em áreas de risco aqui na nossa cidade podem se cadastrar no site da Prefeitura de Manaus e receber aí diariamente um balanço da Defesa Civil com informações via SMS e também via WhatsApp, com avisos meteorológicos, pacotes sobre a costa do Rio Negro e orientações básicas de como atuar aí em situações de risco. Eu volto aos estúdios com você, Karine. Muito obrigada pelas informações. Conversamos com a Nathalie Moraes, sobre um balanço do dia, que é por conta das fortes chuvas que atingiram Manaus hoje na terça-feira. E segundo a previsão do Clima Tempo, amanhã deve chover rápido durante o dia, As chances de chuva são de 80%. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar aos 30 graus. 18 horas. Bom, e apesar de todos os apelos para que as pessoas evitem aglomeração no município de Benjamin Constant, na região do Rio Solimões, na fronteira do Amazonas com o Peru, centenas de pessoas formaram uma fila gigantesca para receber o benefício do Bolsa Família, o seguro defeso e outros benefícios do governo federal. E quem nos acompanha pelo aplicativo Mano pode ver as imagens, As imagens viralizaram nas redes sociais hoje porque mostram um grupo grande de pessoas perfiladas sem qualquer medida de precaução para evitar o contágio do novo coronavírus. São centenas de pessoas do lado de fora da casa lotérica à espera da sua vez para receber o benefício.
Isso aí é realmente um barril de pólvora, né? Se alguém nessa fila estiver com o vírus, a possibilidade de espalhar a doença é algo real, é palpável. Uma irresponsabilidade das autoridades que permitiram aí essa aglomeração. Seria assim, todo o esforço para controlar, a expansão da Covid-19 fica comprometido. O prefeito do município, que é o Davi Bemergui, disse que assim que soube da denúncia, colocou sua equipe para acabar com a fila. Vamos conferir. Nós já tomamos providência, nós estamos acompanhando e monitorando e fazendo a dispensa e afastamento de pelo menos 1,5 metro, 2 metros de cada pessoa. O que, lógico, é complicado. As pessoas querem receber seus benefícios e é uma situação muito delicada. Nós temos um comitê aqui que tem feito um cerco fechado para a entrada de estrangeiro, entrada para todas as pessoas que só foi triagem, qualquer saída ou chegada, entendeu? Então, nós temos mais de 150 pessoas em um monitoramento, pessoas que veio de outra região, de Manaus, com Aparecida, de outros lugares, que vieram para Benjamin, que são moradores. Nós fazemos a triagem, deixamos de entrar, mas a nossa equipe fica monitorando pelo menos 10 a 14 dias e monitoramento de isolamento social em casa, nas casas. Então nós estamos acompanhando todos os dias. 18 horas. E olha, atenção. Os 4 principais clubes de futebol lá do Rio de Janeiro lançaram uma plataforma para arrecadar doações que vão ser revertidas para a Fiocruz no combate da Covid-19. Foi lançada nesta terça-feira a iniciativa aí que reúne Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama. O valor arrecadado será destinado à fundação para a produção de kits para diagnóstico, atendimento a pessoas com casos graves no centro hospitalar, que está sendo construído na sede da Fiocruz lá no Rio de Janeiro. Parabéns aí aos times cariocas nessa guerra contra a coronavírus, sem rivalidade. Juntos somos realmente mais fortes e vamos vencer essa guerra. Muito bem, são 6 horas e 57 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Boa noite para você aí na sintonia certa. Mix. Fechamos, Karine? Vamos fechar com uma boa notícia, né, Carlão? Olha só, já são 26 pacientes curados da Covid aqui no Amazonas. Eles estão fora do período de transmissão do novo coronavírus. Até ontem eram apenas 4 pacientes curados, mas hoje esse número já subiu para 26. A informação foi confirmada pela direção da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado do Amazonas. Vamos conferir. Temos a Nathalie Moraes aí falando sobre isso. Membros da bancada do Amazonas em Brasília disseram que são a favor do isolamento social por conta do coronavírus. Inclusive, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que estiveram na última manifestação em favor do presidente, adotam um discurso mais cauteloso. O deputado federal, capitão Alberto Neto, disse que o distanciamento das pessoas é necessário para desacelerar o crescimento do vírus no Brasil. O distanciamento entre as pessoas é necessário, a higienização, todos os procedimentos de sanitização. Nós só tivemos um probleminha aqui na entrada da Nathalie Moraes. Vamos lá? Desacelerar o crescimento do vírus. Bom, esse aí era a matéria do Azaf Augusto, que estava falando, sobre como é que os políticos estão reagindo nesse período de confinamento e de isolamento social, mas amanhã a gente roda ela completa para você, assim como mais detalhes sobre os curados do Covid-19. São 26 pessoas já realmente curadas. As pessoas curadas, oficialmente curadas, são aquelas que tiveram alta, passaram por um período de isolamento, fizeram novamente o teste para o Covid-19 e o teste deu negativo. Aí sim essas pessoas são consideradas clinicamente curadas aí do Covid-19. Já somam 26 no estado do Amazonas. Terminamos o 18 horas de hoje com essa boa informação, com essa boa notícia, né, Cid? Exatamente. Nosso boa noite. E seguimos direto para o... Pode falar. Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, diretora da Organização Mundial da Saúde para as Américas, Carissa Etienne, disse hoje que a pandemia do novo coronavírus vai aumentar e piorar na região antes de melhorar, assim como ocorreu em outras partes do mundo.
Segundo ela, a pandemia se intensificou na região na semana passada e que ainda há uma pequena janela de tempo para agir. A diretora enfatizou que existem medidas como isolamento social que todos os países podem adotar para retardar a propagação do vírus e reduzir o impacto nos sistemas de saúde e salvar vidas. Segundo ela, tais medidas podem parecer drásticas, mas são a única maneira de impedir que os hospitais sejam sobrecarregados por muitas pessoas doentes em pouco tempo. Ela ressaltou ainda que os governos precisam se preparar para o que está vindo, destacando a necessidade de investimentos para fortalecer os sistemas de saúde. Carissa Etienne disse, no entanto, que acredita que o vírus poderá ser vencido ao exaltar a capacidade da região na luta contra outras doenças. Ela lembrou que as Américas estão livres da poliomielite há 25 anos, que eram líderes na erradicação da varíola e fazem progressos constantes para eliminar a malária. A imagem das autoridades de saúde mundiais é sempre a mesma. Responsabilidade de ficar em casa e esperança. Muita esperança na capacidade da humanidade de vencer os seus momentos mais difíceis. 18 horas. Agora sim, Karime, finalizamos aí. Boa noite pra você, Karime, Cid, Paulo Castro, e pra você em 100,7. Boa noite. Muito boa noite, gente. Obrigada pela companhia. Um beijo, até amanhã. A gente volta amanhã a partir das 6. Continue bem, continue no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.